O som constante das ondas preenche o ar. O vento traz o sal, a maresia, a memória de quem já caminhou por essa orla centenas de vezes. Mas agora, visualize uma linha avançando mar adentro. Não um quebra-mar técnico, bruto, funcional. Tampouco um pier de pesca improvisado, feito apenas para resistir. Pense em uma estrutura pensada para caminhar sobre o oceano, um espaço onde a engenharia e a paisagem dialogam com o lazer e cultura. Na Praia Grande, em São Paulo, esse traço começa a ganhar forma, ainda no papel. Um novo pier turístico surge como promessa de transformação urbana, econômica e simbólica. Pensando para virar cartão postal, ponto de encontro e novo eixo da orla, o projeto ainda está no papel, em fase embrionária. Mas é assim que grandes marcos começam. Primeiro como desenho e decisão política, depois como concreto, aço e uma experiência que muda o jeito de viver a praia. Fique com a gente nos próximos minutos e descubra como um simples avanço sobre o oceano pode mudar para sempre a relação entre a cidade e mar. O projeto do pier da Praia Grande está previsto para o bairro Aviação, um dos trechos mais simbólicos da orla local. É exatamente dali que o pier deverá avançar cerca de 500 metros mar adentro, com 35 metros de largura, desenhando uma plataforma contínua sobre o oceano. Em área, isso representa aproximadamente 17.500 metros quadrados, maior que 2 campos de futebol suspensos sobre a água, uma extensão que não passa despercebida, nem para quem caminha na areia, nem para quem observa do alto. Toda essa estrutura estará conectada diretamente à Avenida da Praia, com acesso gratuito, áreas verdes, espaços de contemplação e usos mistos pensados para receber moradores e turistas ao longo de todo o ano. Mas o principal gancho do projeto não está apenas no tamanho, está no conceito. Esse não é um pier funcional voltado à atracação pesada ou à operação portuária. Ele nasce como um equipamento urbano, desenhado para permanência, circulação e experiência. E aí surge a pergunta inevitável: qual foi o gatilho político, urbano e simbólico que fez esse projeto sair do desejo e virar um plano? A Praia Grande cresceu olhando para o mar, mas por décadas essa relação foi quase sempre horizontal. Calçadão, quiosques, ciclovia, faixa de areia. A cidade se expandiu paralela à orla, sem nunca avançar, de fato, sobre o oceano, como parte ativa do espaço urbano. O novo pier surge exatamente para romper esse limite. Ele propõe profundidade urbana, não apenas física, mas conceitual. É a tentativa de transformar o mar em extensão da cidade, e não apenas em paisagem de fundo. Logicamente, a motivação para tal projeto mistura turismo, identidade e economia. A Praia Grande recebe cerca de 2 milhões de visitantes na alta temporada, segundo dados da prefeitura, mas ainda depende fortemente da sazonalidade. Feriados e verão concentram o fluxo, porém, o restante do ano opera abaixo do potencial. Faltam atrações capazes de prolongar a permanência do visitante, criar programação contínua e estimular o uso da orla em diferentes épocas. O pier nasce como resposta a esse vazio, e a escolha por um pier temático não é casual. O projeto resgata a memória do antigo campo da aviação, incorporando o museu aeronáutico, espaços culturais e a réplica de um avião histórico. É um recurso narrativo raro em estrutura desse tipo, que conecta engenharia, história local e experiência turística. Do ponto de vista econômico, o modelo adotado é o de concessão pública. A construção e a operação fica a cargo da iniciativa privada, enquanto o poder público atua como estruturador e regulador. Mas toda a ambição urbana encontra um limite claro: a engenharia. E antes de comparar números ou impactos, é preciso entender como um pier nasce do zero, começando exatamente do estágio em que esse projeto se encontra hoje. Apesar de todos os benefícios esperados e da repercussão gerada após o início do projeto, vale destacar algo: o pier da Praia Grande ainda está em fase embrionária. Até o fechamento deste vídeo, o projeto encontrava-se em modelagem técnica e em processos preliminares de consulta de preços e estruturação econômica, ou seja, não há canteiro instalado, não há estacas cravadas, não há frente de obra ativa. E é justamente nesse ponto inicial que vale entender como nasce de fato um pier turístico moderno. Tudo começa
muito antes do concreto. O primeiro desafio está no fundo do mar. A etapa inicial envolve levantamentos batimétricos detalhados, que mapeiam profundidades, declividades e irregularidades do leito marinho. Em paralelo, entram os estudos geotécnicos, com sondagens submersas capazes de identificar o tipo de solo, areia, silt, argila ou rocha, e a capacidade de suporte. Esses dados são cruciais porque no ambiente marinho, esse erro não se corrige facilmente depois. Junto a isso, são analisados regime de ondas, correntes, marés e histórico de ressacas. Um pier turístico não pode ser pensado apenas para um dia bonito. Ele precisa resistir aos eventos extremos, que, embora raros, definem a vida útil da estrutura. Com essas informações em mãos, é definido o sistema estrutural. Em pieres desse porte, o modelo mais comum é o de estacas profundas cravadas no leito marinho. Elas funcionam como colunas invisíveis, transmitindo as cargas da superestrutura até camadas mais resistentes do solo. Essas estacas podem ser de concreto armado, concreto protendido ou aço, dependendo das condições locais e da estratégia construtiva. O conjunto de estacas forma uma verdadeira floresta submersa de apoio. Sobre essa estrutura, são executadas vigas longitudinais e transversais, criando o tabuleiro estrutural que sustenta todo o pier. Aliás, a elevação desse tabuleiro não é um detalhe estético. Ela é calculada para reduzir o impacto direto das ondas, minimizar a ação da maresia e evitar que a estrutura opere constantemente na zona de embarcação, onde a agressividade ambiental é maior. Sempre que possível, a superestrutura é pré-moldada. Lajes, vigas e elementos estruturais são fabricados em ambiente controlado e transportados para montagem no local. Isso reduz prazos, melhora o controle de qualidade e diminui interferências ambientais, já que o tempo de trabalho no mar é limitado e caro. Depois da estrutura principal, entram os sistemas complementares. Guarda-corpos precisam atender normas de segurança para grandes fluxos de pessoas. A iluminação deve resistir à erosão salina e garantir visibilidade noturna sem ofuscar o entorno. A drenagem é essencial para evitar acúmulo de água sobre o tabuleiro. Instalações elétricas e de dados precisam ser protegidas contra a umidade e salinidade. Já os pisos devem suportar tráfego intenso, dilatação térmica e ação constante de maresia. No caso específico de Praia Grande, há um desafio adicional: o programa arquitetônico. Não se trata apenas de um deck de circulação. O projeto prevê áreas de permanência, espaços culturais, equipamentos museológicos, comércio e locais para eventos. Tudo isso precisa ser pensado desde o início, porque no mar não existe improviso barato. Cada decisão tomada no papel impacta custo, prazo, manutenção e vida útil da obra. E por isso que um pier turístico parece simples à primeira vista, mas do ponto de vista da engenharia, é uma das tipologias mais exigentes da infraestrutura urbana. No oceano, cada metro conquistado precisa ser justificado e cada erro custa caro para ser corrigido depois. Muito caro. Com 0,5 quilômetro de extensão, o pier da Praia Grande contará com escala para entrar diretamente na elite de grandes estruturas turísticas do país. No Brasil, o principal paralelo é o pier do Emissário Submarino de Santos, que avança a cerca de 400 metros mar adentro. A principal diferença entre os projetos paulistas, contudo, está no conceito. O pier santista é mais estreito, com programa linear voltado à circulação e pesca recreativa, enquanto o de Praia Grande nasce mais largo e com usos distribuídos, permanência, eventos, museu e comércio. Agora, se ampliarmos a régua, os 500 metros do pier da Praia Grande já começam a dialogar com pontes urbanas de meio porte. Para comparação, a ponte Otávio Frias de Oliveira, em São Paulo, tem cerca de 1.380 metros no total, mas os vãos principais são da mesma ordem de grandeza. Em outras palavras, o pier tem extensão suficiente para exigir soluções estruturais próximas da de uma ponte estaiada ou viga contínua, só que em um ambiente marítimo tecnicamente mais agressivo. No cenário internacional, o Santa Mônica Pier, nos Estados Unidos, possui aproximadamente 0,5 quilômetro de extensão. Segundo materiais turísticos oficiais, a atração recebe algo na casa de milhões de visitantes por ano e abriga parques de diversões, restaurantes, lojas e eventos culturais. Em termos financeiros, obras da tipologia pier turístico, semelhante à da Praia Grande, costumam variar entre 150 milhões e 300 milhões de reais,
a depender do tipo de fundação, da altura do tabuleiro e do nível de edificação e do padrão arquitetônico. Não é um valor fora da curva quando comparamos a outras infraestruturas especiais, mas ganha contornos diferenciais traduzidos em números, digamos, mais comuns ao nosso cotidiano. 200 milhões de reais equivale aproximadamente a 400 apartamentos no valor de 500 mil reais, ou a compra de 1.333 modelos Jeep Compass 0 km de 150 mil reais. Com esse mesmo valor, seria possível ampliar 10 a 15 escolas públicas de grande porte, ou ainda executar 20 a 30 quilômetros de corredores viários urbanos completos, dependendo do padrão adotado. No caso de Praia Grande, há ainda o componente geográfico e cultural. A réplica de um avião histórico integrado ao projeto não é apenas um elemento decorativo. Estruturas temáticas desse tipo, quando precisam atender normas estruturais, de segurança e acessibilidade, muitas delas custam entre 5 milhões a 10 milhões de reais, valor semelhante a de um edifício comercial de pequeno porte. Somando tudo, fica claro, o Pier Paulista não é só um dique sobre o mar, é uma obra comparável em escala e custo a pontes urbanas, equipamentos culturais e grandes intervenções públicas. Se executado como planejado, o Pier da Praia Grande tende a operar o ano todo. Eventos, gastronomia, exposições e lazer criam fluxo contínuo, reduzindo a sazonalidade típica do litoral. Durante a obra, a expectativa é de centenas de empregos diretos e indiretos. Após a entrega, o número cresce, com operação, manutenção e serviços. Além disso, o entorno tende a se valorizar. Hotéis, comércio e mobilidade urbana acompanham esse tipo de investimento estruturante. Mais do que atrair turistas, o Pier reposiciona a Praia Grande no mapa do turismo arquitetônico e urbano do Brasil. De fato, o novo Pier da Praia Grande ainda não existe em concreto, mas já existe em método e intenção. Ele nasce pequeno no papel e grande na ambição, avançar sobre o mar com técnica, narrativa e uso urbano. Se bem executado, não será apenas um ponto de visita, mas um novo eixo da cidade. No fim, é isso que grandes obras fazem. Elas não ocupam o espaço, elas redefinem território. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você acha desse grande Pier na Praia Grande, em São Paulo? Deixe aqui sua opinião nos comentários. É algo realmente interessante para principalmente o crescimento econômico da região, já que vai atrair mais turistas? Deixe aqui sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.